Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 5 de novembro de 2014, hoje que é o dia da ciência e da cultura e também do cinema brasileiro. E aniversário das cidades paulistas de Guatapará, Espírito Santo do Turvo, Itapetininga, Pilar do Sul e Rosana. E estes são os destaques do programa de hoje. Alunos conciliam estudo e descanso a 3 dias do Enem. Gil Rugay se entrega à polícia em São Paulo. Verão pode trazer corte seletivo de luz. E Parlamento Jovem 2014, Juventude e o exercício da cidadania. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estou recebendo os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, e o Elson Gasparini, do PSDB. Vamos à primeira manchete de hoje. Os cerca de 8.700.000 inscritos no Enem têm mais 3 dias para se preparar para as provas que ocorrem neste fim de semana. Os estudantes vão enfrentar uma maratona. São 10 horas de exame, 180 questões e uma redação. Nenhuma outra prova que seleciona alunos para universidades é tão grande e trabalhosa. Eu escolhi essa manchete, deputado Elson Gasparini, para saber a opinião dos parlamentares sobre a importância ou não desses testes de avaliação. Olha, o vestibular é praticamente uma possibilidade de selecionar os melhores. E, aliás, é isso que está faltando no Brasil em todo sentido, que é a meritocracia. Que sejam premiados aqueles que estudaram mais, que têm mais competência, que se dedicaram mais à preparação. Não é por causa desses 5, 6 dias que antecedem o Enem, quem vai estudar 8 horas por dia ou 10 horas. O que interessa é a preparação do ano todo, é durante todo o curso, né? E aí é que está o grande problema no Brasil. A educação, desculpe eu falar, mas eu vou insistir nisso. Está uma porcaria no Brasil o processo educacional. Aqui eu estou falando no sentido geral. Sim. É preciso uma grande modificação, uma modificação de base. Eu, inclusive, vou lutar muito aqui em São Paulo para acabar com o sistema de promoção automática. Isso aí eu acho que... Isso vai te dar progressão continuada, progressão né? continuada. Mas não está certo. Ou pelo menos deveria ter uma discussão mais ampla sobre este assunto, não é? Porque você observa o seguinte, se a pessoa estuda, passa, não estuda, passa também. Como é que vai ser o futuro desses jovens? Eles têm que entender que na vida nós somos selecionados em todo instante pelo nosso esforço, pela maneira como nós enfrentamos os problemas, né? Agora a gente tem uma inversão de valores também, né? Os que vão se dar melhor no Enem são aqueles que são oriundos de escolas particulares. Aqueles que vão conseguir uma vaga na USP, Unesp ou na Unicamp, que são as 3 universidades públicas de São Paulo, também a maioria vem de escola particular, bem conceituada e cara, deputado Orlando Bolsoni. Quando é que a gente vai ver a universidade pública atuando ou ensinando as pessoas que realmente não têm dinheiro para pagar o ensino superior? Primeiro, eu quero seguir uma linha muito bem, com propriedade, como sempre, levantada pelo deputado Elson Gasparini, que é a questão da formação, não da informação. Sim. Só. Que o conhecimento é um processo que deve ser uma constante, durante toda a vida. E hoje, inclusive, as pessoas, mesmo aquelas que concluem os seus cursos, mesmo os cursos superiores, eles continuam, deputado Elson, sempre se informando pelo fato de que a mudança, o conceito de inovação... Se requalifica, né? Se aprimora. Se aprimora, e também o mundo, em questão do processo do conhecimento, ele está totalmente já... o conhecimento hoje está fácil e, por outro lado, também disseminado no mundo todo, faz com que a pessoa tenha que estar permanentemente em evolução. No caso do processo seletivo, é importante que não se deixe, no caso de última hora. E talvez a recomendação que se faça é sempre no sentido de que a pessoa deve deixar o último dia, inclusive,
para uma reflexão. É mais importante que ele vá até, ele vá prestar o Enem descansado, tranquilo, do que, por exemplo, ficar estudando até de madrugada. Ele vai dispor de 3 minutos para cada questão. Agora, bem lembrou, deputado, o Elcio Gasparini, a questão da meritocracia. Mas o Enem, as federais, elas já vão reservar 25% de vagas para os alunos de escolas públicas. É um processo de inclusão, mas o ideal é, como lembrou o deputado Elcio Gasparini, que essas estratégias não fossem necessárias. A disputa mais justa é aquela que é de igual para igual. Aquela de igual para igual. Vamos falar um pouquinho sobre... Só uma palavra sobre esse assunto. Veja bem, então 25% das vagas são reservadas para o ensino público. Isso. E também para a questão de cor de pele, se é descendente de índio ou não. Exato. Então tem já todas essas exceções, né? Quando, na verdade, o ensino público tinha que ser muito melhor do que o ensino privado. Tanto é que depois, no nível universitário, já muda a situação. Hoje você pega, nós temos faculdades particulares, algumas que ensinam muito bem e tudo, mas outras que, infelizmente, pagando a mensalidade, já tem um certificado. Eu lembro quando eu fui prestar vestibular, alguns anos atrás, algumas faculdades que meus amigos entraram, falavam assim, não, eu não prestei vestibular, eu fui puxado pela rua, né? Me pegaram pela camisa. Mas eu acho que o ensino superior para todo mundo é uma realização, né? Eu sempre falo que quem faz a mas faculdade... não pode enganar. Claro. Não pode enganar, dar um certificado se a pessoa não está preparada para aquilo. Que é o caso de médicos, advogados, engenheiros, que às vezes saem com um certificado, um diploma, e na realidade não estão aptos a exercer essas profissões. E acabam causando aí um erro irreparável muitas vezes. Vou falar um pouquinho sobre um caso que chamou a nossa atenção em fevereiro de 2004. Os dois deputados, vocês também devem lembrar o caso do jovem Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta. Segundo informações, ele teria desviado o dinheiro das empresas da família e o pai havia descoberto. É o tema da nossa segunda manchete e, pasmem, ele foi preso, na verdade não, ele se entregou hoje. Vamos lá. Gil Rugai foi preso por volta das 8 da manhã desta quarta-feira. Agentes da Delegacia Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa aguardavam na porta da casa dele em Perdizes, bairro nobre da capital paulista. Depois de se entregar, o ex-seminarista entrou no porta-malas da viatura e seguiu para a sede do DHPP. Nas próximas horas, isso já deve ter acontecido, ele deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. O mandado de prisão foi expedido ontem. O assassinato aconteceu em 2004. Nós estamos em 2014, né? Falamos em fevereiro de 2004, a gente já está em novembro de 2014. Mais de 10 anos, quase 11 anos. Deputado Orlando Bolsoni, o que acontece com a nossa justiça? Sabiam onde ele estava, viam o Gil Rugai pedalando pelas ruas do bairro das Perdizes, devo ter trombado com ele algumas vezes porque moro lá, e ele é só preso agora. Primeiro, então, sem emitir assim, um julgamento. Ele tem o direito, né, de se utilizar e de demonstrar efetivamente o volume da sua culpa, as características. Sim. Mas é importante lembrar, no dia de hoje, o Jornal Estado de São Paulo, o doutor José Renato Nalini, que é o presidente do Tribunal de Justiça, com uma propriedade que ele é peculiar, o conhecimento, a sensibilidade, ele chama a atenção da questão da justiça. E lembra que uma causa, uma demanda, mesmo um caso assim, pode ocorrer 80 fatos, 80 ações que possam prorrogar, que possam retardar essa realidade é culpa do processo que existe na justiça, que está disponível para todos nós. O que conceito? Então, justiça
justiça que tarda, ela deixa de ser justiça. A justiça passa a uma justiça falha, qualquer que seja a consequência daquele ato em si. A grande verdade é que não se admite. São 10 anos. Que ele já havia sido condenado. Houve uma condenação, 33 anos e 9 meses. Aí a questão do direito processual, onde há, e também depois a questão do próprio cumprimento da pena. Então a justiça ela dá alternativas que eu, no meu modo de ver, são incompatíveis. E o desenvolvimento do país, esse deputado Elcio Gasparini passa também por uma justiça mais rápida, para que ela possa ser mais justa. Quem vê uma notícia como essa, o deputado Elcio Gasparini sempre fala isso, né? Parece que o crime compensa. Porque a gente pensa o seguinte, ele matou o pai e a madrasta. Exatamente. Foi condenado em 2004, a 33 anos e 9 meses. Ficou solto 10 anos. Teve a prisão decretada hoje. Tudo bem que a gente tem um Código de Processo Penal que dá esse tipo de benefício, entre aspas, mas que precisa ser revisto, deputado Elcio Gasparini, senão a gente não vai ter uma redução na criminalidade nunca. Matou o pai, está aí? Imagina o que os jovens, vendo essa situação, vão falar, ou vão pensar. Concordo com o deputado Orlando Bolsoni, e na realidade, isso me faz lembrar uma frase do general de Gaulle, que foi uma personalidade fantástica na França. Charles de Gaulle. Ele dizia o seguinte: o Brasil não é um país sério. Infelizmente, ainda hoje, a gente tem que concordar com isso. Não é só esse caso que você está falando, mas são milhões de processos que estão nas gavetas, nas prateleiras do Poder Judiciário, porque a estrutura do Poder Judiciário não suporta o encaminhamento e decisões desses processos na velocidade que seria necessária. Quer dizer, a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Tendo um bom advogado, na realidade, ninguém vai ficar preso. Você viu esse caso do chamado mensalão? 12 anos demorou para chegar ao final do processo. E o que é mais triste, hoje já está todo mundo na rua, praticamente, mesmo os condenados a 10, 11 anos de cadeia. Agora, você foi deputado federal. E com certeza na sua época já se falava em revisão tanto do Código Penal, Código de Processo Penal, porque a gente imagina o seguinte: as pessoas devem estar perguntando agora, ele foi condenado a 33 anos e 9 meses. Ele vai cumprir 33 anos e 9 meses? De jeito Mais nenhum. uma vez a gente entra dentro da realidade processual penal brasileira. Ou seja, réu primário, bons antecedentes, lugar certo de moradia, etc, etc, etc. Você sabia que um preso condenado a 10 anos, 11 anos de cadeia, então ele pode pedir a detenção provisória, que ele arrumando um emprego durante o dia, ele vai trabalhar fora da cadeia e vai só dormir no presídio. Depois, e isso, cada dia que ele trabalhar fora, ele vai ganhar 3 dias de diminuição da pena dele. E o mais interessante, cada livro que ele puder ler na cadeia, reduz a pena também. No final, o que acontece? Não vai ficar preso mesmo. Agora, deputado, o nosso sistema é tão falho, eu até dou risada disso, porque é inaceitável. A gente vê muitos indultos, né? Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. E foi feito um levantamento pela própria imprensa, não me lembro há quanto tempo, sobre o indulto do Dia das Mães. Eles soltavam presos que nem tinham mais mães. Pela falha na informatização de todo o processo, a informação sobre a mãe já havia falecido há 7 anos. Ele estava saindo no indulto do Dia das Mães e não voltou. Isso foi o pior. Alguns saem nos indultos e cometem crimes. Olha, e muitas vezes não são pegos. Com tudo isso, vocês sabem, e o deputado Bolsoni sabe, os presídios estão lotados, não cabe mais ninguém. É verdade. Você entendeu? Então está tudo errado realmente. Agora, como nós vamos consertar isso, precisa realmente uma grande mudança nesse país. O próprio sistema prisional, né? O modelo dele, né, deputado Bolsoni? A sociedade tem que repensar esse assunto. Veja que nós tivemos o caso
recentíssimo, que lembrado pelo agora deputado Elcio Gasparini também, que foi um dos condenados do mensalão, o Henrique Pissolato, que a justiça italiana negou a sua extradição, alegando que os presídios no Brasil eles não teriam essa capacidade, essa possibilidade não tem tratamento humano. de poder, não tem tratamento humano nem de recuperar as pessoas. O conceito seria talvez a aplicação das penas, elas têm que ser efetivas, talvez não tão longas, mas efetivas, e nem mudar todo o sistema, senão nós vamos continuar construindo presídios, sabendo que talvez uma parte sequer deveriam ter ido para o presídio, e uma outra parte jamais devia deixar o presídio. Tem muita gente que já cumpriu pena e continua lá. Também. Olha, vocês estão preocupados com a falta de água? Eu estou, o deputado Bolsonaro, o deputado Elcio. Fiquem mais ainda, porque no verão podem faltar tanto a água quanto a luz. É o tema da nossa terceira manchete. Vamos lá. O Operador Nacional do Sistema avisou a distribuidoras e geradores que há risco de serem necessários cortes seletivos de energia para garantir o fornecimento durante os horários de pico, entre janeiro e fevereiro, quando há forte aumento no consumo de eletricidade. É claro, a nossa energia vem da água. A gente tem tantos estudos na questão de energia alternativas, energia solar, eólica, bagaço da cana, terra, etc., biomassa, e a gente fica à mercê da água que está em escassez, deputado Elcio Gasparini. No verão, sem água e sem luz, pelo amor de Deus, né? Agora, o grande problema, veja bem, nós estamos focalizando nesse tempo aqui do Manchetes Online vários problemas nacionais. O triste disso é que o povo não reclama. De vez em quando tem uma passeata, uma coisa assim, ou às vezes até com exagero de queimar ônibus, quebrar vitrines, mas um movimento para realmente exigir das nossas autoridades o encaminhamento correto para a solução dos nossos problemas, infelizmente está muito fraco. É que o povo acha que não dá em nada, deputado. Bom, mas quem não fala não é ouvido. E o que está acontecendo é isso. É preciso não só falar, mas determinados assuntos tem que gritar para ser ouvido. Agora, há quanto tempo acontece isso? Não tem a questão da previsibilidade? A gente fala assim, agora São Pedro, desmatamento na Amazônia, a culpa é do governo federal, do estadual, do municipal. A culpa não dá. Nesse momento o povo não quer saber de quem é a culpa. O povo quer uma solução para o problema. Está certo. Existe a previsibilidade. Falar, tecnologia, satélite sabe onde vai chover, quando, por quê, durante quanto tempo. Não faltou um preparo para essa crise que, na minha opinião, já era previsível? Lógico, tem que aplicar dinheiro na direção certa. O que está acontecendo? Para básicas como essa, abastecimento de água, previsão de energia elétrica, os recursos são pequenos. Agora, pode dizer, não temos recursos. Como para construir estádios de futebol, nós tivemos bilhões e bilhões de reais. Então, o erro está também na aplicação dos recursos públicos. Nós temos os impostos mais caros do mundo. O Brasil está em primeiro lugar. Ainda hoje na Assembleia eu fiz um pronunciamento sobre impostos sobre remédio. Pouca gente se dá conta disso, mas o cigarro, por exemplo, tem uma tributação e o remédio, tributação maior do que o cigarro. 33% é o quanto nós pagamos no preço de um remédio. Então, o erro está em como aplicar o dinheiro dos tributos. Neste caso, seria para prever situações como essa de água, de energia elétrica e também o processo educacional. E a bomba... Nós jogamos muita água fora sem necessidade. Precisamos também, mas a bomba sempre cai na nossa mão, deputado Bolsonaro. Porque a gente não está falando nada de serviço gratuito. A gente está falando de serviços essenciais, mas que são pagos pela população, água e luz.
E tem outra situação, o horário de verão. Tem gente que não se dá bem com o horário de verão. Mas todo mundo se enquadra e se adequa a ele para ajudar o país a economizar energia. Muita gente está fazendo a sua parte. Sabesp fez um programa de economia de água que deu certo. Mais de 40% dos consumidores da Sabesp conseguiram reduzir a sua conta de água, ou seja, o consumo de água. Nós estamos fazendo a nossa parte, deputado Orlando Bolsonaro, vamos pagar de novo. Agora, luz, cortar a luz também. Essas práticas, eu acredito que elas vieram para ficar. Não só para ficar, mas para serem também aperfeiçoadas. Tanto a questão de um uso parcimonioso, tanto da água quanto da própria energia elétrica, ela é indispensável. Porque esses riscos se demonstrou, veja que nós tivemos, ocorreu no país todo. Eu acho que nós vamos ter que conviver, e você lembrou bem, ter previsibilidade para voltar, para nos anteciparmos a esses fatos, através, como lembrou o deputado Elcio Gasparini, através da educação da população para um consumo consciente, a questão do desperdício. Quando se fala a questão da água, não é só o produzir mais, mas o gastar menos. E no caso da energia elétrica, aos nossos reservatórios, aqui o próprio doutor José Gutenberg, que foi ministro do Meio Ambiente, ele relatou aqui nessa Assembleia, nessa TV Alesp, inclusive a preocupação de nós também mantermos e ampliarmos os reservatórios. Pelo seguinte, e buscarmos energias alternativas. Claro. Ribeirão, por exemplo, é um exemplo típico, é o caso da energia do bagaço da cana, sim, a energia eólica. Veja que há uma... Ceará, a energia eólica é algo impressionante. Não, mas veja... É um estado pobre, que investiu em nova tecnologia. Mas há uma usina de produção de energia eólica e que faltou a ligação desse centro de produção de energia eólica, porque não houve planejamento e previsibilidade para a energia ficar disponível. Agora, então, a energia que está olha como a gente desperdiça. Eu participei aqui na Assembleia, o secretário José Aníbal, de um mapa sobre a energia eólica no estado de São Paulo. Ele apresentou um mapa. Pasmem, hoje no mundo, o país que mais produz e utiliza energia eólica é a Alemanha. E nós, o estado de São Paulo, produzimos mais vento que a Alemanha. Então é uma coisa meio incoerente, né? A Alemanha não produz tanto vento, mas é o país que mais produz e consome energia eólica. E a gente que tem uma capacidade maior que ela, não usa esse tipo de energia alternativa. A gente não entende o porquê de não haver exatamente um investimento dirigido para uma energia que é muito mais barata para a gente. Mas acho que chegou um momento, é inadiável, ou busca novas fontes de energia. O Brasil é rico nessas novas fontes. O que o petróleo significou no passado, essas fontes alternativas de energia vão significar no futuro. Tanto a questão da água, que nós temos sabendo utilizar, também essas alternativas, caso do bagaço da cana, caso da energia eólica, caso da energia de maré de Hansen, das marés. Então nós temos muitas alternativas para buscar, e o país teria que despertar nesse momento que nós pretendemos construir um país novo. Vamos encerrar falando de coisa boa? Começa amanhã mais uma edição do Parlamento Jovem Paulista, é a 16ª edição, e vocês vão poder acompanhar tudo pela nossa TV Alesp. Vamos lá. Nesta quinta-feira, 6/11, terá início, como eu disse, a 16ª edição do Parlamento Jovem Paulista, que nada mais é que uma grande oportunidade para os jovens estudantes poderem participar da vivência no Legislativo, sendo deputados por um dia. Algumas coisas me chamam a atenção no Parlamento Jovem Paulista, mas a principal, deputado Orlando Bolsonaro, desde a primeira edição nós sempre temos uma quantidade maior de meninas do que de meninos. E esse ano acontece de novo, são 63 moças e 31 rapazes.
Será que a gente vê um movimento assim maior das mulheres interessadas na política? Acho primeiro parabéns pela escolha dessa última manchete para fechar o programa. Veja que nós falamos de temas aqui, quanto à questão de direito processual penal, nós falamos de questão de energia, então de educação, então de diversos, no caso do Enem, e veja que a gente fecha falando de cidadania. O Parlamento Jovem foi uma ideia inteligentíssima da estimada deputada Célia Leão, e o Parlamento Paulista absorveu uma forma de despertar, de servir de exemplo. E você lembrou bem, pelo menos supõe-se que as mulheres têm uma sensibilidade maior para o conceito de cuidar, para o conceito de proteger, que é a síntese, a base da ética, em especial da ética cristã. É bom dizer, porque é diferente um pouquinho, né? Não são partidos políticos, são partidos temáticos, 12 partidos temáticos, segurança, educação, esportes, cultura, etc, etc. É importante dizer também que os deputados jovens apresentam seus projetos de lei na forma legal, ou seja, dentro dos critérios dos projetos apresentados pelos deputados, defendem e votam esses projetos em plenário. Com certeza virão representantes tanto da cidade de São José do Rio Preto quanto de Ribeirão Preto. A gente sempre tem jovens de regiões de cidades maiores. Deputado Elson Gasparini, vale a iniciativa. O senhor tem um filho que hoje é vereador também, né? Então, dentro de casa se falava sobre política, mas quem não tem esse costume quase não fala. Então, falar de política na escola é válido? Olha, a iniciativa é notável e muito necessária. Nós precisamos descobrir mais vocações para o campo político. É triste falar, mas eu fiz, inclusive, várias palestras em faculdades, tentando fazer com que os jovens se interessassem pela política, e recebi algumas informações. Por exemplo, um dos jovens falava assim: olha, deputado Gasparini, eu falei com meu pai que estava interessado em participar da política. Ele falou: não mexe com isso não, política é coisa suja, não mexe com isso não, vai ter uma profissão que dá certo, engenheiro, administração de empresa. Afinal, não estimulou a vocação. E graças a Deus o Papa Francisco, em recente visita que teve no Brasil, ele estimulou muito para que houvesse a participação dos jovens na política, não é? Que a política, quando feita com honestidade, com a decência, é a maior prova de amor ao próximo. Mas eu vou dizer uma coisa interessante: do Parlamento Jovem já saíram vereadores. Sim. Tem vários municípios hoje que tem vereadores que participaram do Parlamento Jovem. Se não me engano, tem até um prefeito. E eu fico muito feliz porque ontem eu recebi tanto o prefeito mais jovem quanto a prefeita mais jovem do estado. O prefeito de Tietê, Manuel Davi, tem 29 anos. E a prefeita de Euclides da Cunha, a Camila Lima, que, se não me engano, tem 27 ou 28 anos. Então já tem um perfil diferente. E você pode acompanhar o nosso Parlamento Jovem pela nossa TV Alesp, ou também acessando aí o www.al.sp.gov.br. Eu quero agradecer ao deputado Elson Gasparini e deputado Orlando Bolsoni. Quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Até mais.